No dia 1º de julho de 2025, os astrônomos avistaram o terceiro visitante interestelar no nosso sistema solar, a deslocar-se a uma velocidade impressionante de cerca de 137,000 milhas por hora. Neste momento, este objeto enigmático já penetrou no cinturão de asteroides, a zona do espaço situada entre Júpiter e Marte. Os especialistas afirmam que atravessará esta região sem qualquer risco. Tal como ocorre com a maioria dos cometas, a sua velocidade está a acelerar à medida que se aproxima do Sol. E até finais de outubro de 2025, prevê-se que atinja o pico de 152,000 milhas por hora. Mas eis o aspecto mais surpreendente: desde a sua detecção, o Tri-Atlas tem intrigado os cientistas com um comportamento estranho e imprevisível. Recentemente, deixou os investigadores estupefactos ao iluminar-se de forma muito mais intensa do que o antecipado, contrariando por completo as estimativas iniciais. Ninguém percebe o que provocou este surto de brilho. Ainda mais inexplicável é o facto de, a quando da sua primeira observação, o Tri-Atlas não se assemelhar minimamente a um cometa convencional. Ao contrário dos cometas típicos, cujo brilho provém de uma nuvem gasosa e poeirenta que os envolve, a luz deste objeto parecia emanar diretamente da sua superfície. Isso gerou uma questão fundamental: será que o objeto emite luz própria? Alguns cientistas aventaram até a hipótese de se tratar de uma nave alienígena camuflada como cometa, embora outros defendessem que a sua cor avermelhada e a fina camada de poeira poderiam estar apenas a refletir a luz solar de modo peculiar. Contudo, os enigmas não se ficaram por aí. À medida que este estranho objeto interestelar se aproximava de Marte, começou a exibir ações nunca vistas em cometas naturais. Inicialmente, a sua cor alterou-se abruptamente de vermelho para verde, algo raríssimo. Depois, ao entrar no cinturão de asteroides, o seu brilho intensificou-se de forma notável. Quando foi detectado pela primeira vez, o brilho do cometa era bastante tênue, na ordem da 18 magnitude. Ultimamente, fortaleceu-se de maneira drástica para cerca de 12 magnitude. Para contextualizar na astronomia, uma magnitude mais baixa indica maior luminosidade, o que representa um salto gigantesco. Embora os cometas geralmente se tornem mais visíveis ao aproximarem-se do Sol, o Tri-Atlas não seguiu a curva suave prevista. Em vez disso, o seu brilho tem variado em explosões súbitas e inexplicáveis. Para além disso, o fulgor verde do visitante interestelar continua um mistério. Muitos cometas do nosso sistema solar exibem tons verdes devido à evaporação de moléculas de dicarbono na sua superfície. No entanto, de forma assombrosa, as observações do Tri-Atlas revelam escassas provas da presença de dicarbono. Em contrapartida, dados recolhidos pelo telescópio espacial James Webb indicaram uma composição química peculiar, com níveis elevados de dióxido de carbono, além de vestígios de níquel e cianogênio. Mas nenhum destes elementos é conhecido por gerar o brilho verde intenso que estamos a presenciar. A molécula que habitualmente causa fluorescência verde simplesmente não foi detectada. Isso sugere que o Tri-Atlas deve brilhar em verde por via de algum gás desconhecido. Ou, como propõem alguns cientistas mais audazes, talvez seja alimentado por uma fonte de energia artificial oculta, como um reator nuclear. Os peritos indicam que o súbito aumento de brilho do Tri-Atlas pode ser atribuído à evaporação rápida de materiais voláteis na sua superfície ou nas proximidades, conforme se aproxima do Sol. Quando um cometa aquece de forma acelerada, liberta grandes quantidades de gás e poeira, o que o torna mais luminoso quase da noite para o dia. Este fenômeno denomina-se surto, e já o testemunhamos em cometas anteriores. Agora, se esta desgasificação se tornar excessiva, pode exercer uma pressão considerável na superfície e no interior do cometa. Caso o núcleo não seja estável, seções dele podem fragmentar-se em pedaços maiores. Os astrônomos já registraram isso em vários cometas. Por exemplo, o cometa Shoemaker-Levy 9, que se desintegrou em múltiplos fragmentos antes de colidir com Júpiter em 1994. Todavia, certos cientistas consideram que não pode ser mera casualidade o facto de este objeto se comportar precisamente como uma nave espacial ao aproximar-se de Marte. É aqui que a situação se torna ainda mais fascinante. Num artigo recente no Media, o astrônomo de Harvard Avi Loeb avançou uma teoria ousada.
Ele propôs que o Tree Atlas talvez não seja um corpo natural, mas uma nave de outra civilização. Segundo ele, este viajante interestelar poderia libertar inúmeras sondas durante a passagem pelo nosso sistema solar. E acredita que o brilho intenso e repentino do Tree Atlas poderia corresponder a pedaços que se desprendem e são lançados em direção a Marte, à semelhança de uma nave-mãe a soltar várias sondas. Bem, existem duas possibilidades. Se for um objeto tecnológico, então poderá manobrar por si só. Até agora, não observamos tal manobra. Mas a outra opção é que possa lançar outros objetos que alcancem os planetas, enquanto prossegue o seu trajeto para a próxima estrela. Ele chegou mesmo a especular que o aparecimento repentino do cometa C2025F2 ou SFAM poderia ser um fragmento ou sonda libertada pelo Tree Atlas, talvez intencionalmente, ao passar perto de Marte. Contudo, observações adicionais de AV e Loab da sua equipa demonstraram que o cometa recém-descoberto C2025F2 viaja na direção oposta à do Tree e isto descartou a possibilidade de se tratar de um fragmento ou sonda libertada pelo visitante interestelar. No entanto, Loab recomendou que não ignorássemos o enigma de forma precipitada. Ele propôs manter uma vigilância atenta sobre este peculiar viajante das estrelas, insinuando que ainda poderia realizar algo inesperado ao aproximar-se de Marte a 3 de outubro. Não devemos subestimar o quão mais exótico é este corpo em comparação com um cometa vulgar. Curiosamente, ele surgiu da mesma zona celestial, na direção da constelação de Sagitário, onde há décadas se registram sinais de rádio enigmáticos e sem explicação. Dentre eles destaca-se o célebre sinal UAU, um dos maiores quebra-cabeças da astronomia. Esta ligação introduz mais um véu de fascínio. Alguns investigadores até aventaram que o Tree Atlas talvez não seja um cometa natural, mas sim uma nave espacial concebida por outra civilização para se assemelhar a um. O que o torna ainda mais desconcertante é o seu trajeto invulgar pelo nosso sistema solar. A sua rota segue quase em paralelo exato ao plano do Sistema Solar, uma precisão impossível de atribuir ao acaso. Mais intrigante ainda, o Tree Atlas aproxima-se de vários planetas vizinhos. Contudo, parece intencionalmente esquivar-se da Terra. E ao atingir o periélio, o ponto mais próximo do Sol, posicionar-se-á precisamente atrás do Sol do ponto de vista terrestre, como se ocultasse aos nossos olhos. Isto também sugere algo além de mera fortuita. Se for um artefato alienígena disfarçado de cometa comum, esconder-se atrás do Sol no periélio ofereceria o disfarce ideal. Da perspectiva da Terra, o brilho solar obstruiria os nossos telescópios e equipamentos, impedindo a detecção do que se passa nessa área. Assim, o objeto poderia acelerar, modificar a direção ou até lançar sondas menores sem ser detectado. O clarão do Sol encobriria todas essas manobras. Ao mesmo tempo, a proximidade ao Sol fornece uma fonte de energia potente. Caso fosse artificial, poderia aproveitar esse instante para recarregar com energia solar ou reabastecer-se de modo desconhecido. A somar ao mistério, antes de 2017, nunca tínhamos detectado um único objeto interestelar. Mas em menos de uma década, avistamos agora o Muamua, o Iborizov e o Tree Atlas. Será mera casualidade ou estes forasteiros sempre atravessaram o espaço e só agora dispomos de tecnologia capaz de os identificar? Ora, esta junção de traços invulgares, de uma superfície luminosa em vez de uma nuvem gasosa típica, uma alteração abrupta de cor do vermelho para o verde, a sua rota excepcionalmente rara pelo sistema solar, a origem na direção de onde provieram sinais misteriosos, e os seus recentes picos imprevisíveis de brilho, transformou o Tree Atlas num dos objetos cósmicos mais enigmáticos alguma vez registrados. Os cientistas preparam-se para estudar este novo visitante interestelar quando ele passar bem perto de Marte a 3 de outubro de 2025. A sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, equipada com a potente câmara HRISE, deverá tentar registrar imagens do objeto. A câmara pode captar pormenores de cerca de 30 km por pixel, o que, embora não suficiente para detalhes finos, oferecerá dados preciosos. Isto ajudará a esclarecer se o objeto emite luz própria ou não. Os investigadores estão entusiasmados, pois pode ser a primeira ocasião em que um objeto interestelar é fotografado a partir de outro planeta. Outras missões, como a PSISH da NASA e a sonda JUICE da ESA, poderão aproximar-se o suficiente no final de 2025 para observar.
É o fim deste vídeo. Se achaste interessante e esclarecedor, partilha as tuas opiniões nos comentários. Adorávamos saber o que pensas. Além disso, se quiseres apoiar o nosso trabalho, podes fazê-lo comprando as nossas t-shirts ou doando através do Supertanks. O teu contributo permite-nos produzir mais conteúdos incríveis. Obrigado por assistires.